Senhor Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui em Tua santa presença e queremos, meu Pai, desfrutar do prazer de termos mais intimidade com o Senhor. Venha, meu Pai, nos dar o entendimento da Tua palavra e colocar dentro da gente tudo aquilo que precisamos aprender. Se o Senhor perceber que precisamos ser exortadas e disciplinadas, faz isso. Se o Senhor perceber que o que precisamos é sermos animadas, faz isso. Se o Senhor, meu Pai, perceber que estamos precisando do que for, nos acrescenta. Mas não deixa, meu Pai, que essa noite seja em vão. E não deixe, meu Pai, que a sua palavra venha voltar vazia. Assim que ela for proferida aqui dentro dessa sala, que venha fazer efeito nas nossas vidas e na vida de todo aquele que tiver acesso a esse conteúdo. Nós entregamos, meu Pai, essa meditação em tuas mãos, na certeza de que o Senhor está conduzindo tudo. Estamos totalmente sob o teu controle, sobre a tua autoridade. Nós te agradecemos desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Vamos lá. Gênesis capítulo 32. E a gente vai ter o seguinte. E Jacó foi no seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. Pessoal, essa daqui é a segunda vez que Jacó vai ter um encontro com anjos, de modo que ele vai reconhecer esses anjos, porque ele já viu que é um anjo anteriormente. Quem lembra aí quando foi? Quando ele sonhou. Exatamente. Então, ali ele já viu anjos. Então, quando esses homens aparecem, ele facilmente os reconhece como sendo anjos, de modo que ele vai reconhecer que ali está também a presença de Deus com ele. E eu imagino que esses anjos apareceram para ele justamente para que ele tivesse essa consciência. Olha, você não está sozinho, né? Eu estou contigo, eu vou com você aonde você estiver. Né? Uma coisa assim bem bacana. Então vamos lá. E quando Jacó os viu, ele disse: Este é o exército de Deus. Não sei quantos anjos haviam, né? A palavra não fala. Mas fosse como fosse, ele reconhece esses homens, né? Esses anjos, melhor dizendo, como poderosos, né? Como alguém que tem uma aparência de um guerreiro, né? E ele vai ter esse entendimento, tá? Jacó os viu e ele disse: Este é o exército de Deus. E ele chamou o nome do lugar Maanaim, que significa campo duplo, ou dois acampamentos, ou até mesmo dois exércitos. O que parece fazer uma menção em que no mesmo lugar estiveram homens e anjos, né? Então, dois acampamentos por conta disso. O que é, Maiana? Não entendi. Abra o áudio. Não, travou aqui, eu estava tentando destravar e a tecla começa. Entendido. Então tá bom, vamos lá. Verso 3. E Jacó enviou mensageiros adiante dele a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, região de Edom. Quando Jacó ele vai voltar para a casa do pai, ele vai ter alguns contratempos. Um desses contratempos a gente já viu que foi o próprio encontro com Labão, né? Labão vai ao encalço dele e ele vai ter aquele breve desentendimento, né? Labão vai atrás dos seus ídolos, a gente já falou sobre isso da última vez. E agora ele vai ter
uma outra situação. Ele vai voltar para a casa do pai, mas ele sabe quem ele vai encontrar pela frente, que é o irmão Esaú, com quem ele já teve alguns poréns, né? E ele está extremamente amedrontado, né? Diante da situação, diante da certeza de que ele vai encontrar Esaú. Quando ele sai da região onde ele estava com os pais, ele sai jurado de morte pelo irmão, tá bom? Então, ele vai voltar agora e ele tem a certeza de que essa promessa permanece sobre a vida dele, que existe no coração do irmão esse ressentimento, essa mágoa e esse desejo de vingança. E Jacó sabe que, de certa forma, ele tem culpa, né, nesse sentimento que o irmão está guardando. Como ele compreende que ele tem realmente culpa disso, por isso ele tem medo. Quando a nossa consciência está limpa, a gente não teme nada. A gente pode ir lá no inferno, mas a gente não tem medo, não tem receio, porque nada nos acusa. A gente tem a certeza de que a gente vai lá, mas a gente vai voltar. Né? Quando a gente tem o trabalho de, por exemplo, estar cuidando de almas, não importa qual seja o problema que essa alma está vivenciando, não importa quão profundo seja o poço onde ela está, né, entranhada, a gente não tem receio daqueles principados e potestades que estão ao redor dela. A gente vai lá na certeza de que vamos resgatar aquela alma, né? Por quê? Porque nada nos acusa, então a gente vai junto com a presença de Deus. Nada nos acusa. Jacó, ainda que ele tenha a presença de Deus, e a todo momento a gente está vendo uma outra situação onde Deus está confirmando para ele, olha, eu sou contigo, ele acabou de ver anjos. Ainda que ele tenha essa consciência, né, de que Deus é com ele não tem essa segurança de que ele é com Deus. Ele não tem essa segurança. Por quê? Porque dentro dele existe uma coisinha acusando, olha, o que você fez não foi legal. Então, a consciência está acusando ele, e ele está com muito medo. Talvez até por isso que Deus faz questão de que, assim que ele tem esse encontro com Labão, logo em seguida, ele vai fazer um sacrifício até, né? Mas logo em seguida, ele vai apresentar os anjos, mostrar que a presença de Deus é com ele, né? A proteção de Deus está com ele. Penso que Deus que sonda corações, ele está percebendo essa aflição de Jacó. Ele sabe que ele tem que voltar para a terra dele, até porque Deus mandou. Ele sabe que ele tem que voltar, mas ele sabe quem ele vai encontrar pela frente. Né? E Jacó enviou mensageiros adiante dele a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, região de Edom. Por que ele não manda mensageiros primeiro para o pai? Ou para a mãe? Por que ele manda para Esaú? Né? Ele sabe que o problema que ele tem que resolver primeiro é essa questão com Esaú. Enquanto ele não se resolver com Esaú, né, a estada dele no meio da família não vai ser uma coisa cordial, não vai ter paz. Ele tem que resolver isso antes. E ele lhes ordenou, dizendo: assim falareis ao meu senhor Esaú. Teu servo Jacó diz assim: eu habitei como peregrino com Labão e fiquei lá até agora. E eu tenho bois e jumentos, rebanhos e servos e servas. E eu enviei para dizer ao meu senhor, para que eu encontre graça aos seus olhos. Então, essa mensagem que ele manda é bem interessante. Primeiro, ele se coloca numa posição inferior. Ainda que ele tenha a bênção de Deus e ele já tenha a primogenitura em suas mãos, ele se coloca numa posição humilde, justamente para que não haja uma afronta de forma alguma a Esaú, que ele quer conquistar a simpatia de Esaú. Né? Como ele fala, fica até mais bonito falar isso aqui, ele quer encontrar graça aos olhos de Esaú, e graça a gente sabe que é um favor imerecido, né?
Então, ele está procurando ter essa comunhão com Esaú. Ele está procurando. Vamos lá. Quando ele fala que ele é servo de Esaú e ele chama Saúl de Senhor, ele se coloca numa condição de submissão. Quando a gente quer chegar a alguém, né, e a gente quer fazer com que aquele ambiente tenha paz, a gente quer uma conciliação com a pessoa, a gente dificilmente vai chegar ali com arrogância. Se você chega com arrogância, talvez que você não queira não queira necessariamente paz, o que você quer é talvez se justificar e mostrar suas razões. E Jacó, ele não quer mostrar suas razões. Jacó, ele quer reconciliar-se, né? A intenção dele é muito boa. E aí ele fala que ele tem hoje um potencial, hoje ele tem, né, uma determinada riqueza, mas ainda assim ele diz, apesar de eu ter tudo isso, né, eu sou seu servo, por favor, eu sou seu servo. E ele manda os servos dele, né, os mensageiros, falar exatamente assim a Esaú. Pode falar aí, toda bela. Então, é muito legal, eu acho bem bacana essa atitude do Jacó. Claro que ali, mesmo Deus falado com ele, ele viu os anjos, Deus apareceu para Labão, para não tocasse nele, ele poderia ter um pouquinho mais de confiança, né? Que seria tranquilo. Mas essa parte aí que ele mostra humildade, respeito, mostra que ele quer paz e deixa bem claro que hoje ele tem riquezas, que tudo que tem lá pode ficar para Esaú. Ele não está voltando para requerer a herança da família, né? Ele deixa bem claro, hoje eu tenho, eu não preciso, mas o que é importante para ele é voltar para casa, é ter a paz, é a família. Então, são várias qualidades dignas de uma pessoa do bem, de uma pessoa de Deus. Ele mostra nessa luta, né, dele querer voltar à família e, quer dizer, e principalmente reencontrar o Esaú. Eu acho assim, ó, muito digno da parte dele essa forma que ele mandou os servos irem até Esaú, preparando o caminho. Exatamente, bem colocado. Quando a gente sabe que a gente fez alguma coisa errada, o que a gente vai querer é justamente criar uma situação favorável, né? Para que venha a haver a reconciliação. Ele está criando essa situação. Pessoal, vocês estão vendo essa imagem aí? Todo mundo vendo? Beleza? Então, pronto. Só para a gente ter um pouquinho da noção, né, da viagem que ele está fazendo, ele já saiu de lá de Arã, e ele está passando aqui nessa região, tá certo? A gente vê que ele acabou de criar o nome dessa cidade, Maanaim, tá bom? E ele está aqui perto do Vale de Jaboque. A região de Edom, de Seir, é essa daqui, pessoal. Seir é uma cadeia de montes que tem aqui, ó, que vai desde aqui do sul do Mar Morto e vem até aqui ao Mar Vermelho, tá? Então, é uma cadeia que tem aqui e divide, inclusive, esse território. Do lado de cá, hoje, a gente vai ter a Jordânia, tá? Do lado de cá, a gente vai ter Israel, certo? Então, é essa região. Então, vamos lá. Ele está cá em cima, tá certo? Nessa região, né? Bem antes ao norte do Mar Morto, e ele vai enviar já uma comitiva até aqui. Isso aqui deve ter em torno de seus 20 ou 30 quilômetros de distância, tá? Então, ele está preparando o campo justamente para que ele venha a ter sucesso, tá? Vamos lá. E os mensageiros retornaram a Jacó, dizendo: nós chegamos ao teu irmão Esaú, e ele também vem para te encontrar, e 400 homens com ele. Bom, aí na hora que Jacó ouve isso, eu acho que o pânico total bate nele. Porque se o Esaú vem em missão de paz, né, vem aceitando ele, vem de forma cordial e amigável,
Por que 400 homens juntos? Vamos lá, que viessem uns 2 ou 3 amigos, né? Uns 2 ou 3 servos, até umas 10 pessoas, né? Mas 400? Isso é intimidador, pessoal. É intimidador, tá? Então, nesse momento aqui, a gente vai ver um Jacó tomado pelo pavor. E é o que a gente vê no verso 7. Então, Jacó ficou muito amedrontado e angustiado. E ele dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, e os rebanhos, e o gado, e os camelos. Então, ele já que começou a se articular, né? Ele é um homem inteligente, a gente já viu isso, é um cara perspicaz, e ele vai agora pensar no que fazer, porque estão vindo 401 homens contra ele. É o que está na cabeça dele. O que eu vou fazer para salvar pelo menos a minha família, né? O que eu vou fazer para pelo menos salvar parte da minha família? Então, ele tem a ideia genial, não é uma ideia estúpida, convenhamos, é uma ideia interessante, né? Vou dividir aqui tudo em 2 bandos, mas venhamos e convenhamos, se 400 homens viessem contra ele, destruísse um bando, depois não ia atrás do outro, isso seria só uma forma de retardar o inevitável. O ideal realmente é que Esaú viesse em paz, ainda que ele tivesse com essa estratégia toda, isso não seria uma solução viável de fato. Fala aí, Adriana. Lília, eu pensei assim, o Esaú, ele veio com os 400 homens, né? A gente lê, a gente vê assim, mas Esaú veio com 400 homens para encontrar com Jacó. Mas Esaú também não sabia com quantos homens viria Jacó. Então, se Jacó, como Jacó enganou a ele 2 vezes, ele poderia enganar a terceira, mandar aqueles presentes como uma forma de oferta, mas sendo uma enganação para pegar ele, não sei, esse negócio de guerra, né? Pegar ele numa situação desfavorável, dizer assim, não, estou mandando aqui, ele vai se quebrantar e vou pegar ele Surpresa. de surpresa. Então, existe essa outra parte. Então, Esaú já foi preparado. Se for paz, eu estou em paz. Mas se for guerra, eu também vou lutar. E não vou despreparado. É a mesma coisa com a gente nunca pode estar despreparada. Né? Perfeito, perfeito. De fato, o Esaú, ele poderia pensar isso também, não acho errado, entendeu? Esse tipo de pensamento não, Adriana. Mas Jacó não está no coração de Esaú. Então, ele não está pensando, poxa, meu irmão, ele está vindo com 400 homens com medo de mim. Era muito mais fácil ele pensar, pô, meu irmão está vindo com 400 homens para cima de mim. Né? Ele não ia pensar outra coisa de forma nenhuma. Por que, pessoal, ele não ia pensar? Porque Pelo fato dele ter enganado antes. A consciência acusa, meu irmão. Não tem como ele fugir disso, entende? A não ser quando ele realmente resolver essa situação. Enquanto a gente estiver com a nossa consciência suja, tem gente que não tem nem coragem de se aproximar de Deus. Porque sabe, né, que está errado, que pecou, que caiu novamente, que fez outra bobagem. E a pessoa, às vezes, não tem essa disposição para chegar para Deus. Tem gente que acredita, inclusive, que nem tem perdão para suas falhas, para os seus erros, quando, na verdade, isso não existe. O perdão acaba quando a vida acaba, mas enquanto você tem vida, sempre há oportunidade. Porque se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração quebrantado. E a gente vai ver isso também. Pode falar aí, dona Maria. Olha, eu acho que o que a Adriana falou procede. Esaú, ele foi, mas foi prevenido.
E Jacó teve medo, porque os dois, a gente tem que ver que são irmãos. Se criaram juntos, entende? É diferente. Eu penso Lília, obreira, entendeu? Lília, entendeu? Aquela profissional, aquela amiga e tal, né? Mas e a irmã de Lília? E o irmão de Lília? A mãe de Lília, que conhece desde menino, que sabe como é que ela é, entendeu? O que é que ela faz quando está com raiva? Eu não sei o que ela faz quando está com raiva, né? Mas ele era uma pessoa que, digamos, conhecia, né? Ele conhece o irmão, ele sabe daquilo que o irmão é capaz. E dividir em dois grupos foi bom, porque se ele acaba com ele, Jacó, o outro grupo fica lá. E Jacó, de um certo modo, ele não deixa de cumprir a promessa de Deus, porque os filhos que estão no outro grupo virão a cumprir a promessa de Deus. E Esaú não sabe que ele se dividiu em dois. O grupo que Esaú encontrasse, exterminaria e pronto. O único risco que ele corria é se Esaú encontrasse primeiro o grupo onde ele não estava. Aí Esaú ia procurar por ele. Mas se Esaú se encontra com ele e extermina com ele, para Esaú estava tudo resolvido. Mas a descendência dele estava garantida. Eu acho que a atitude dele foi inteligente. E a de Esaú também, porque ele foi prevenido pelas razões que a Adriana falou. Ele já traiu o irmão, né? Uhum. Então, uma pessoa já lhe traiu, você não vai achar que essa pessoa virou anjo. Mas e se ela me trair de novo? Então, eu acho que aí os dois foram prevenidos para um evento. Agora, o que estava no coração deles, aí realmente nem eles sabiam. A gente sabe no decorrer, porque a gente vê que Esaú entra nas boas com ele e fica tudo resolvido. Mas eles não sabiam disso. Com certeza. Tá certo aí, dona Maria. E a gente vai ver o seguinte, pessoal, no decorrer da trajetória de Jacó, a gente percebeu que ele não era um cara mentiroso, fingido, safado, descarado, sem vergonha. A única pessoa com quem ele foi dessa forma, de fato, foi só com Esaú. E por 3 vezes, ainda que ele não tivesse essa consciência. Primeira vez, quando Esaú vai nascer, que ele goela lá o pé de Esaú, tentando evitar que Esaú passe na frente dele. Tá certo? Sinceramente, se a gente for olhar assim com um olhar de que, poxa, a gente quer conquistar, a gente quer correr atrás, né, do nosso sucesso, não parece que está errado. São 2 bebês querendo sair daquela barriguinha. Não parece errado ele querer passar na frente, né? Vamos lá, venhamos e convenhamos. Não me parece errado. Mas aquilo não foi legal. Tanto que ele vem receber o nome de Jacó, que é suplantador. Por quê? Porque ele queria passar na frente do seu irmão sem o devido direito, de uma forma desonesta, segurando o pé, travando a caminhada do seu irmão. Então, primeira vez, isso já não foi legal. Mas vamos lá, ele está vivendo, crescendo, né? Está desenvolvendo a sua vida, como é que se fala? Aprendendo as coisas com a mãe, aprendendo as coisas com o pai, crescendo no temor do Senhor, está desenvolvendo. Mas ele valoriza tanto aquela primogenitura que ele começa a ficar pegando no pé de Esaú até que ele conseguisse. Quando ele vai achar a oportunidade, venhamos e convenhamos. O que ele fez não foi ilegal, mas não foi moral, não foi bacana. Ele se aproveitou da fraqueza momentânea do irmão, né? Ainda que o irmão não valorizasse a primogenitura.
mas ele se aproveitou de um momento de fraqueza. Sabe, se você tivesse um momento de fraqueza, você queria ser ajudada ou você queria ser explorado? Né? A gente ia querer que alguém nos auxiliasse, né? Que alguém segurasse a gente pela mão e nos levantasse, ou a gente ia querer que alguém se aproveitasse do que nós tínhamos ou do que nós fôssemos para fazer uma troca, uma barganha com a gente? Se a gente for olhar friamente, realmente isso não foi legal. Mas não foi legal com quem? Com o pai, com a mãe? Não, novamente foi com Esaú. Aí vem o grande momento, quando a mãe dele tem aquela maravilhosa ideia: meu filho, finge que você é Esaú e receba a bênção do seu pai. Receba a bênção do Senhor, que vai vir através do seu pai. O que ele quer? Uma coisa boa? Ele quer uma coisa boa, ele quer matar alguém? Ele não quer matar alguém. A proposta é legal, a proposta é interessante, mostra o valor que ele está dando a Deus. Mas os meios são bons, os meios são legais. Mais uma vez, é no mínimo imoral. Não é uma coisa correta o que ele fez. E tudo que ele fez foi sempre contra Esaú. Então, na consciência dele, ele sabe que o maior erro da vida dele foi tentar contra o próprio irmão. Ainda que tudo que ele quisesse fosse algo bom, ter comunhão com Deus, mas os meios não foram legais. Né? Então, quando ele vem ter todos aqueles nomes, né? Jacó, a gente sabe. Suplantador, quando ele segura o pé lá do irmão, né? Usurpador, quando ele toma a bênção lá do irmão. Enganador, quando ele vai lá e ele se aposta da bênção que o pai deveria dar para o irmão. Aí a gente vai pensar, sim, mas ele era o escolhido. Beleza, mas já que ele era o escolhido, isso ia acontecer de uma forma ou de outra. Mas era melhor que acontecesse da forma de Deus, que com certeza não ia ser com injustiça. Porque tudo que ele fez até aqui com o irmão foi injustiça. Então, dentro da cabecinha dele, rapaz, tem aquele negócio acusando, sabe? Dentro da alma dele, ele sabe que o que ele fez não foi certo, ele sabe que não era a coisa mais correta. E quando ele vem, tem aquela história toda lá com Labão, ele vai colher o fruto daquilo que ele plantou. Mas ele em si não é um cara ruim. Pelo menos é a minha visão, tá, pessoal? Eu não vejo ele como realmente um enganador, eu não vejo ele como um mentiroso, um falso, um hipócrita, um oportunista. Eu não vejo ele dessa forma. Mas com Esaú, ele foi tudo isso. E pagou o preço, né? Não fica nada barato. Né? Com a lei, né? O princípio da colheita é um princípio divino. Então, você faz coisas boas, vai ter a colheita. Você faz coisas ruins, vai ter a colheita. Ele colheu, colheu. E agora ele está voltando para casa. Ele sabe que ele tem outra colheita pela frente. Ele tem plena consciência. E o medo dele é só um, morrer. Ele está indo para lá e ele sabe, é certo, ele vai se encontrar com a morte, por isso ele teme, entendeu? Por isso ele teme. E eu acho que por isso Deus também fica com aquele cuidado todo. Calma, rapaz, eu sou com você, fica tranquilo, eu sou com você. Né? Então, vamos lá. Jacó ficou muito amedrontado, angustiado, ele dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, e os rebanhos, e o gado, e os camelos. E ele disse, se Esaú vier a um bando e o ferir, então o outro bando que sobrar escapará. Pode falar aí, Cristiane. Então, porque a Bíblia, ela é muito correta, ela é 100% correta. E tudo que está escrito na Bíblia, ela acontece, cumpre-se na nossa vida. Então, a forma, Deus iria fazer ele. Deus iria fazer, mas da forma de Deus. Ele se precipitou. E isso acontece na nossa vida. Quando a gente não espera em Deus, que a gente age, a gente paga um preço muito caro.
O preço dele foi muito grande. Ele pagou o preço por aquilo que ele fez. Todo o tempo que ele foi enganado por Labão, toda a função, aquela luta, ele só colheu o que ele plantou ali. Porque se ele tivesse esperado por Deus, ele não precisaria ter fugido. Ele estaria perto dos pais. Ele iria ter uma descendência grande, mas com a mulher que Deus teria escolhido para ele. Ele não ia passar o sufoco com aquela vida difícil com as duas mulheres, depois as duas concubinas, porque ele tem a bênção de Deus. Mas é isso que acontece na nossa vida. Todas as vezes que a gente faz escolhas erradas, Deus ele perdoa, porque a gente se arrepende de fato, de verdade, mas isso não quer dizer que a gente não vai pagar o preço. Porque até a gente consertar o nosso caminho, que a gente pegou a direita, mas a gente tem que voltar para seguir reto, a gente colhe muita coisa. Então, o medo dele com Esaú era isso, era a consciência pesada, e também ele já vinha cansado das tormentas e das lutas que ele já vinha passando lá. Então, assim, quando a gente vem passando por muitas lutas, chega um tempo que a gente está tão cansado que quando vem mais uma bordoada, a gente fala assim, Senhor, eu acho que eu não vou aguentar. Mesmo sabendo que Deus é com a gente, Senhor, eu não vou aguentar. Então, aquela situação dele ali é mais ou menos isso aí. Ele estava cansado, então ele teve medo. Mas, como você falou, porque ele sabia que ele tinha errado. E tudo que ele passou foi simplesmente escolha errada. E isso é na nossa vida também. Com certeza, com certeza. Jacó é um exemplo para a gente. Então, vamos lá, no verso 9. E Jacó disse, ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que disse a mim, torna a tua terra, a tua parentela, e eu te tratarei bem. E eu não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade que tu tens mostrado ao teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora eu me tornei 2 bandos. Livra-me, rogo-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste, eu certamente te farei bem, e farei tua semente como a areia do mar, que não pode ser enumerada por ser uma multidão. Então, Jacó aqui, ele já fez o plano dele, vou dividir aqui meu clã em 2 bandos, vai um povo para lá, um povo para cá, ok? Mas ele sabe, ele tem plena consciência de que isso não é suficiente, o que ele faz? Apela para Deus. A angústia de ele é tanta que ele apela para Deus. Eu já vivi um momento assim, pessoal, algum tempo atrás na minha vida. A angústia é tanta, 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 que você pensa, se Deus não te der livramento, você morrer ainda é pouco. E aí você fica naquela história e você se derrama para Deus, realmente você se humilha para Deus. Você se lasca todo para Deus, você se rasga para Deus. E não tem como Deus resistir. Não tem como Deus resistir um coração quebrantado. E aí ele vai fazer nessa oração algumas coisinhas interessantes. A primeira, ele clama a Deus e lembra, Deus, olha, o Senhor me fez uma promessa, que eu tenho que voltar, né? Ou melhor, me fez uma promessa não, o Senhor me deu uma ordem, né? Que eu tenho que voltar para a minha terra, para a minha parentela, e o Senhor disse que ia me tratar bem, que ia cuidar de mim. Ok. Aí ele chega e se humilha. Eu sei que eu não sou digno de nada, nenhuma das suas misericórdias, não sou digno, né? Mas, enfim, eu só tenho o Senhor. Livra-me do meu irmão. Aí é o pedido mesmo dele. O que ele quer? É isso aí, né? Ele começa adorando, começa lembrando a Deus que existe uma promessa sobre a vida dele, e aí ele chega agora e fala, me livra da mão do meu irmão, porque eu não quero morrer pelas mãos, posso até morrer de qualquer outra coisa, mas não pelas mãos de Esaú. E aí ele chega ainda e faz mais uma lembrancinha, e eu acho aqui que no finalzinho uma chantagem emocional, porque ele chega e fala assim,
o Senhor disse que certamente me faria bem e faria a minha semente como a areia do mar. Então, eu tenho que multiplicar, eu tenho que estar vivo, né? E não dá para que morra as mães, né? As minhas esposas, mães de meus filhos, né? Aí ele chega e joga a família no meio dessa história, que é realmente necessário, porque ele não vai crescer sem família, né? Mas, enfim, ele faz o pacote completo e mostra tudo isso para Deus, né? Ele mostra toda a preocupação que ele tem e ele se derrama diante de Deus. Enquanto Cristiane vai falar, vocês vão abrindo aí no Salmo 51. Pode falar aí, Cristiane. Pode falar, Cristiane. Você levantou a mão aí. Cristiane? Você está com a mãozinha em pé aí. Então, deixa eu tirar. Ah, tá bom. Tirei. Pronto. Abre aí, então, Salmos 51. Para mim, esse salmo aqui é de Davi, mas para mim esse salmo aqui poderia se aplicar muito bem, Salmo de Jacó, tá certo? Mas a gente não vai ler ele todo, vamos direto para o verso 17, onde a gente vai ter o seguinte: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Na sua versão está escrito de outra forma, mas é a mesma coisa. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Tá? Então, Davi, ele sabia disso, né? E Jacó também tem essa consciência. Então, ele se quebranta para Deus. E a única coisa que Deus não vai resistir é isso aqui. Guarda esse verso que a gente vai usar ele no final, tá certo? A única coisa que Deus não vai resistir é um coração quebrantado. E a gente vai ver que Jacó, ele está completamente quebrantado para Deus. Ele entende que as capacidades dele já estão no limite. O máximo que ele pode fazer é mandar um bando para cá, um bando para lá. E só. Já se humilhou, ele vai agora, outra estratégia dele, vamos enviar presentes, mas ele sabe que ele está dependendo estritamente do poder de Deus para resolver essa situação. Tem situação que é assim, não depende mais da nossa atitude, não depende mais, né, de nossas sabedorias, não depende mais das nossas capacidades, não depende das nossas atitudes. Depende, de fato, de terceiros. E aí, o que você faz? Não tem o que fazer. Vai ficar angustiada, ansiosa, nervosa? Não. Triste? Não. Aí a gente tem que colocar na mão de Deus e depender de Deus. Ele fez isso, né? E vamos adiante. Volta aí para Gênesis, no versículo agora 13, tá? E ele pernoitou ali naquela mesma noite, e tomou do que veio à sua mão por presente para Esaú, seu irmão. Então, tomou das posses dele uma parte como presentes, né, para o seu irmão. Ótimo. E ele os entregou na mão de seus servos. Oh, mentira, pessoal, volta aí. Eu pulei 3 versículos. Qual foi o presentinho? Eu achei esse presentinho top. Se alguém quiser fazer algo parecido comigo, eu estou aqui recebendo. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, né? Então, as camelas estavam amamentando, então os filhotinhos foram juntos, 40 vacas e 10 novilhos, né? Então, as vacas e os novilhos são o boizinho novinho, né? Lá foi os filhotinhos também, 20 jumentas e 10 jumentinhos, então foram as mães aqui e os seus filhinhos também, tá certo? Então, ele preparou um presente de responsa, né? De responsa. Ele realmente queria seduzir, conquistar, ganhar, cativar Esaú. E ele os entregou na mão de seus servos, cada rebanho à parte. E disse aos seus servos: passai adiante de mim, né? Vai na frente, e deixar espaço entre rebanho e rebanho. Então, não vai todo mundo junto, não. Não vai bagunçado. Não vamos causar uma boa impressão. Vai primeiro uma galerinha, chega lá, meu irmão vai ficar feliz.
Depois vai chegar outra galerinha, e meu irmão vai ficar mais feliz. E vai chegando assim, e no que me dá a entender, 5 rebanhos, né, foram levados, 5 mega presentes foram levados para Esaú, e a prestação. E a estratégia dele também é legal. Uma coisa é você receber um presentão, outra coisa é você receber um monte de presente. É mais sedutor, é muito mais animador, né? Então, vamos lá. E ele ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo, de quem és tu? Para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Então, tu dirás, eles são do teu servo Jacó. É um presente enviado ao meu senhor Esaú. E eis que ele também está atrás de nós, né? Então, eu estou enviando, estou trazendo, portando essa mensagem para você, tá certo, meu senhor, do teu servo Jacó, e logo atrás ele vai vir também. Então, vai se preparando. Isso aqui é um presentinho, mas ele já está vindo, vocês vão se encontrar. E assim ele ordenou ao segundo, ao terceiro e a todos os que seguiram os rebanhos, dizendo, desta maneira falareis a Esaú quando o encontrardes. E dizei, além disso, eis que teu servo Jacó está atrás de nós. Fale que o servo, lembre, o servo está indo logo atrás. Porque ele diz, eu vou apaziguá-lo, né? Eu vou... deixa eu ver aqui como é que está na outra versão que eu achei mais interessante. Então, eu aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei, porventura me aceitará a sua presença, né? Então, a estratégia dele, né, era essa, que ele viesse já criar um ambiente receptível para que houvesse paz, para que houvesse, né, uma comunhão, uma reaproximação. E depois eu verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim, foi o presente antes dele, e ele mesmo pernoitou aquela noite no acampamento. Pessoal, lembrando que esse entendimento de noite para o pessoal, para os judeus, já é aquela boquinha, né, da tarde. Então, bateu ali às 18 horas, para ele já é noite. A gente pensa à noite, assim, 10, 11 horas da noite. Não, aqui às 18 horas, finzinho da tarde, para ele já é noite. Então, está transcorrendo tudo isso de modo tal que ele já está mandando os presentes na frente, e logo após ele vai mandar os rebanhos, tudo na noite. Não é necessariamente madrugada, tá? Mas ele já está adiantando o lado. Ele sabe que não tem mais por que esperar, não tem mais o que esperar. Então, ele está querendo que aquela coisa se resolva logo. Ele está extremamente angustiado. Quando a gente está angustiado, a gente quer que a coisa se resolva logo, né? E é nessa hora que a gente mete os pés pelas mãos e acaba fazendo besteira. Está endividado, pega empréstimo, né? Está brigando com o marido, separa. E aí vai uma rede de confusões, de conflitos, de decisões tomadas no calor da emoção, que normalmente vai dar errado. São decisões que vão trazer dores, não só às vezes para você, mas até para muitas pessoas que estão em seu redor. Então, vamos lá. Assim foi o presente antes dele, ele mesmo pernoitou aquela noite no acampamento. E ele levantou-se naquela noite e tomou suas 2 mulheres. E quando ele fala ele levantou-se, é porque ele parou para dormir? Não, pessoal, ele não parou para dormir, não. Levantou-se, a palavra quer dizer o seguinte, que ele não ficou parado, ele tomou atitude, entendeu? Ele está aqui tomando atitude, não é que ele dormiu, não, ele não parou para dormir. Não houve esse lapso de tempo. Levantou-se naquela noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E Jacó, e ele os tomou, verso 23, e os enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha. Então, nesse momento aqui é que estão indo os 2 bandos,
os presentes foram na frente, e agora os dois bandos estão tomando aí suas posições, um vai para um lado, o outro vai para o outro, enfim, eles estão indo, tá certo? E Jacó foi deixado só. E quando ele fala, né, a palavra chama essa atenção, Jacó foi deixado só, não é à toa, porque esses grandes conflitos internos que nós temos, conflitos de consciência, conflitos de caráter, de personalidade, isso aí ninguém ajuda a gente a resolver, não, pessoal. Né? A gente entende que isso é só você e Deus, sou eu e Deus. Nos dias de maiores aflições que eu vivi, ninguém pôde me ajudar, nem para me dar uma palavra, nem para me dar uma palavra. Teve palavras que eu recebi, inclusive, foram de derrota, de morte. Nessa hora não interessa mais ninguém, é você e Deus. Por quê? Porque ninguém realmente pode ajudar. Esse conflito, quem tem que resolver é você. Você tem que botar para fora tudo aquilo que não presta e esperar que Deus venha colocar tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Ocupar o lugar que Ele deve ocupar na nossa vida, dentro do nosso coração, que é o altar dele. Jacó foi deixado só. E ali lutou com ele um homem até o romper do dia. Tá? Então, vão abrindo aí em Oséias, no capítulo 12, tá certo? Quando a gente imagina assim, lutou, a gente pensa, né, numa voadora, num jebe, num cruzado de direita, né, numa bênção, num negócio assim, entendeu? Um UFC, uma coisa assim. Mas, pessoal, essa luta aqui não é dessa forma que acontece. Não é exatamente isso que a palavra diz e, normalmente, vou mentir, na minha cabeça, sempre eu imaginei Jacó dando murro nesse anjo. Jacó vindo de lá para cá e batendo nesse anjo. Mas é óbvio que isso é impossível. Isso é impossível. Vamos lá, todo mundo abriu aí? Oséias, capítulo 12. A gente vai ter o seguinte, já no verso 4, tá? Enquanto em Gênesis a gente vai ver que Jacó lutou com um homem, né? Oséias ele vai revelar, não foi um homem, tá? Lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Sim, o Senhor dos Exércitos, o Senhor é o seu nome. Quando a gente vê aqui esse verso, se vocês quiserem aí, a gente pode até pegar aqui do verso 2, ó. O Senhor também com Judá tem contendas e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. E Jacó pagou o preço de fato. No ventre, olha como Deus não esquece nada. Gente, Jacó aqui já morreu faz muito tempo. Oséias está aqui lembrando para Israel a história de um dos patriarcas da fé, tá? No ventre pegou do calcanhar de seu irmão e na sua luta, ou na sua força, lutou com Deus. Quando ele fala que no ventre pegou o calcanhar de seu irmão, ele está falando algo como ruim, tá? Deus aqui está dizendo que ele vai ser castigado, inclusive, por isso. Ele vai sofrer o peso por conta disso, certo? E aí ele continua, na sua força, lutou com Deus, lutou com o anjo, que é o que a gente vai ver agora. Então, lá em Gênesis, a gente vai ver que ele lutou com um homem, mas, de fato, o profeta está aqui revelando que ele lutou realmente foi com Deus. Com Deus. E já comentei aqui algumas vezes, né? A presença desse anjo, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, que tem essa autoridade que a gente vai ver desse anjo aqui, né? Um anjo com esse tipo de autoridade, é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus, certo? Então, vamos lá. Lutou com o homem até o romper do dia. E eu imagino assim, pessoal, Jacó mandou todo mundo para distante dele. Ele está ali no Vale de Jaboque, vocês estão vendo aí no mapa, tá certo? Então, eles estão aqui, ó, no Vale de Jaboque, perto do Rio Jordão, né? Eles vão atravessar também o Rio Jordão. E naquele momento que ele está sozinho, quem sempre aparece?
o anjo do Senhor, o anjo de Deus, um anjo, ou a própria presença do Senhor. E eu imagino que o anjo do Senhor ficou de lá, olhando ele. E Jacó, ele já viu o que é um anjo, ele sabe a aparência de um anjo, ele reconheceu que aquele era o anjo de Deus. Imediatamente ele vai lutar. Mas como é essa luta? É agarrar ele, pessoal. Não é sair batendo, se espancando, não. É agarrar nas pernas do anjo, agarrar no corpo do anjo, abraçar o anjo de tal forma que, olha, por favor, me abençoa. Por misericórdia, me abençoa. Essa foi a luta. O anjo saía dele e ele, não, eu sei que você é um anjo do Senhor. Eu sei que é um anjo do Senhor. Eu quero que o Senhor me abençoe. E foi isso a madrugada toda. Foi assim, ele abraçando esse anjo, agarrando esse anjo, como se dissesse, você não sai daqui. Né? Me lembra aquelas criancinhas birrenta, pequenininha, que agarra na perna da mãe, a mãe vai arrastando e a criança vai arrastando atrás na perna, seguro. Não, eu quero aquele brinquedo, eu quero. Não, eu quero aquilo, eu quero. Eu quero aquele biscoito, eu quero aquele. Né? Então, a mesma coisa aqui. Jacó sabe muito bem a quem ele tem que recorrer. Ele já viu que esse homem é a presença do próprio Deus e ele não vai soltar ele de jeito nenhum. Pode falar aí, Cristiane. É muito interessante essa parte aí, porque eu acho que quando, pensa bem, tá? Se o Senhor Jesus, se o anjo apareceu ali, ele, mais uma vez, já levou para ele a bênção. Ele já levou a bênção para Jacó. Por que Jacó ainda não havia soltado aquele anjo? Porque Jacó precisava sentir paz. Quando você está falando aí da angústia que você passou, que todos nós passamos, a gente ora, a gente chora, a gente clama, mas a gente só para quando a gente sente paz. Sabe quando você respira fundo e você fala assim, Deus me ouviu. Então, Jacó passou uma noite toda para ter essa tranquilidade, para sentir a paz e a certeza da vitória, da bênção dele. Ele só parou quando ele sentiu paz e aquela angústia saiu. Exatamente isso. E é exatamente isso que ele está buscando. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Verso 25. E quando ou melhor dizendo, 24, e Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou na junta de sua coxa, e se desconjuntou a junta de sua coxa, enquanto lutava com ele. Não é que, de fato, Jacó tivesse força para com um anjo, e que sabemos que é o próprio Deus. Não, ninguém tem força física para lutar com um Deus. Não, o Deus, não é nenhum, é o Deus. Não tem força física para isso. Na verdade, eu penso que Deus estava fazendo igual uma mãe, igual um pai, que o filho está lá enchendo o saco, né, agarrando na barra da saia, na barra da calça, e ele estava lá só olhando. Ele batia o pé, enxotava, e lá vinha Jacó de novo, agarrava ele. Ele empurrava, e lá vinha Jacó de novo, agarrava ele. Né? Até que chega um momento que o anjo fica meio impaciente e dificulta um pouquinho mais a vida de Jacó, de modo que toca lá na coxa dele, de forma que ele vai ter a juntura lá, né, deslocada, a coxa vai ficar deslocada, a articulação vai ficar deslocada. Se alguém aí já teve algum problema de punho, cotovelo, ombro, joelho, né, tornozelo, faz ideia do que é uma articulação fora do lugar. É extremamente doloroso. Extremamente doloroso. E aquilo tirou completamente o equilíbrio de Jacó. Não era um braço, pessoal, era uma perna. Né? Para você equilibrar-se, né, e tentar agarrar alguma coisa com uma perna só, sentindo uma dor da zorra, mostrou que realmente Jacó ele tinha necessidade daquilo. E aquela história que eu falei para vocês guardarem. Né? Lembra aí do Salmo, né? o Salmo 51, versículo 17, que ele fala justamente que Deus não resiste a um coração quebrantado. Não tinha alguém agora mais quebrantado do que Jacó.
Ele estava necessitado. O que ele queria de fato? Essa paz aí que Cristiane falou. Através do quê, pessoal? Do perdão. O que ele estava querendo alcançar, de fato, era o perdão. O perdão de Deus? Não. Ele queria o perdão de Esaú. Mas como é que ele ia fazer para pedir o perdão de Esaú sem antes ser morto? Só Deus para fazer isso. Só Deus para transformar corações. Só Deus. Ele estava nesse momento sendo transformado. Ele estava botando para fora, olha, tudo que eu fiz com Esaú, eu sei que foi tudo errado. A motivação foi boa, eu queria ter intimidade com Deus, mas o modo foi equivocado. E eu sei que eu magoei meu irmão, eu sei que o que eu fiz com ele foi triste, foi chato. E aí, como é que eu faço agora para ele me perdoar? O Senhor tem que me abençoar. O Senhor tem que me abençoar. E quando vem a bênção de Deus, ela vai vir em 2 sentidos. Então, vamos lá, continuando no texto. E ele disse, verso 26, deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele disse, qual o teu nome? E ele disse, Jacó. Então, naquele momento, ele se revela, é isso aqui mesmo, eu sou aquele cocô do cavalo do bandido, eu sou o vermezinho de Jacó, eu sou isso aqui. Eu não tenho o que esconder do Senhor. Eu não sou Esaú, eu não pareço com Esaú, a primogenitura não era minha, a bênção do Senhor não era minha, eu sou Jacó. E aí vem o próprio Deus e disse-lhe, teu nome não será mais chamado Jacó. E se aqui não fosse o próprio Deus, se fosse um anjo, o anjo diria, o Senhor manda dizer que o teu nome, blá, blá, blá. Quem muda nome é Deus, pessoal. Quem muda personalidade é Deus, quem muda caráter, não é nem personalidade, é caráter. Quem muda caráter é Deus. Isso aí é trabalhar de Deus mesmo, tá? E teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porquanto, como um príncipe, tu tens poder para com Deus e com homens, e prevaleceste. Na tua versão, como um príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E essa luta com Deus, é esse momento que ele está aqui agarrando o anjo, abraçando, então não imaginem uma luta como realmente um UFC, um ringue, não era isso, ele só simplesmente agarrando esse anjo, porque ele tem a certeza de que aquilo é uma representação de Deus e que só Deus pode fazer algo por ele. E o momento que ele luta com os homens é toda aquela história que ele já vive no passado, as intrigas dele com Abraão, e até mesmo a vivência dele dentro de casa com as esposas, concubinas, e aquela bagunça toda. Né? E tudo ele tem lutado, em tudo ele tem realmente prevalecido, não dá para dizer que não. Ele tem sido abençoado por Deus, e Deus está deixando claro que é ele, Deus, quem está fazendo com que a vida desse homem seja transformada. E ele chega e muda o nome, olha, agora você não é mais usurpador, né, suplantador, não é mais o enganador, agora, meu irmão, agora você é um príncipe com Deus, você é aquele que luta com Deus, o nome dele é completamente diferente. É um nome de nobreza, diga-se de passagem. Naquele momento, Jacó recebeu o perdão de Deus. Naquele momento, Jacó pode, de fato, dizer que ele é uma outra pessoa, um outro ser humano, porque o próprio Deus faz dele um novo ser humano, tá bom? E ele realmente vai ter aquela paz. Ele vai ter paz. Tá? E ele vai partir, e ele sabe que agora ele pode ir. Ele vai. Vai na humildade. Porque ele sabe que o que ele fez com o irmão foi errado, ele precisa agradar o irmão. A gente faz alguma coisa de errado, a gente tem que pedir perdão e tem que agradar aquela pessoa. Não é uma questão de ser obrigatório agradar, mas é uma questão de que, se não ficar a coisa muito clara, né? Se não houver gentilezas, se não houver esse bem tratar, esse bem cuidar, tem alguma coisa errada. Primeira coisa que você sabe, né, que você pode usar para perceber se você perdoou ou não alguém. Imagine na sua cabeça você abraçando essa pessoa. Você não consegue imaginar abraçar essa pessoa? Não, você não perdoou ela. Você não pode ter um contato, você não perdoou. Você pode até não querer ter mais intimidade, mas não ter contato, isso não é perdão, isso não é amar o próximo. Não, tem alguma coisa aí que está faltando ser liberada. Perdão. Tá bom? Então,
Vamos ouvir aí a Cristiane. Tem alguma coisa a falar? Fala aí, Cristiane. Sou eu de novo, né? Foi, você deixou só levantado, né? Oh, meu pai, me perdoe. Jesus tem a misericórdia. Jesus tem a misericórdia. Abra aí, É que pessoal. eu estou muito comprometida aqui e Sim, concentrada. Então, esse detalhe de tirar a mãozinha ali, meu Deus, tinha que ser automático. também acho. Abra aí em Jó, capítulo 23. Jó sumiu da minha Bíblia. Espera aí. Ok, Jó 23, no verso 6. A gente vai ter assim, ó. Jó falando sobre a manifestação de Deus para com o homem. E ele diz assim, ó, porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, ele antes me atenderia, ou em outra versão, antes ele me ouviria. Ele está falando aqui de Deus. Deus vai lutar comigo, vai contender comigo na força do seu poder, na sua grandeza, né? Então a gente está vendo isso aqui com Jacó. Volta aí para Gênesis, a gente está vendo isso com Jacó. Deus, por acaso, ia manifestar o seu poder por completo com Jacó, nessa luta, nessa briga? Não, pessoal. Quando ele fala que Jacó venceu, né, lutou com Deus e venceu e prevaleceu, não é que Jacó tivesse mais força, mas é que Deus não ia chegar lá para destruir, não era o objetivo. O objetivo de Deus era justamente atender a causa de Jacó, mas ele estava esperando ver até onde Jacó de fato estava quebrantado, até onde Jacó de fato queria isso, né? E ele vai ficar tão comprometido com essa questão de ter uma nova identidade que ele vai sofrer uma certa agressão por Deus, vai ficar uma marca lá na carne dele. Eu não tenho certeza, pessoal, se ele acaba ficando manco. Existem alguns estudiosos que dizem que sim, que ele acabou ficando manco para o resto da vida, né? Existem estudiosos que não, aquilo foi uma lesão temporária, porque Deus estava testando até onde ele ia prevalecer, ele continuaria insistindo, né, em conquistar a bênção, em arrancar aquela bênção de Deus, né? Então, não sei bem, mas o que importa é que ele, de fato, prevaleceu, e Deus se deixou vencer. Olha que coisa interessante. Deus tinha poder para destruí-lo com o resfolegar das suas narinas, faziam, e o cara, puf, desaparecia. Mas ele não fez isso, ele se deixou vencer. Porque ele queria, na verdade, era fazer com que Jacó se tornasse Israel. A intenção de Deus não era destruí-lo. A intenção de Deus, de fato, era abençoá-lo. Então, por isso que ele se permite ser vencido, né? Porque não tem como você prevalecer contra Deus, a não ser que você convença a Deus de que você pode, de que ele pode perder essa guerra para você, que é com o seu coração quebrantado, que é você reconhecendo que você é um nada, mas que você com ele quer ser algo, e quer ser para ele, por ele e tão somente dele. Pode falar, Cristiane. É muito interessante isso aí, muito interessante, porque essa luta que Jacó teve com o anjo, ele era uma luta espiritual. Então ele estava orando, era clamores, era a alma dele ali se explodindo, porque naquele momento eu era tudo ou nada, entendeu? E muitas das vezes a gente chega a essa situação. Eu já cheguei a essa situação de falar, Senhor, se o Senhor não fizer agora, o Senhor então pode me levar, porque não adianta. Não adianta eu viver dessa forma. Não é assim que eu quero. Ou eu quero ou a tua bênção, ou eu quero o Senhor comigo, ou então acaba tudo, porque não adianta, eu não vou viver assim. Eu não vou ter paz, eu não quero. Então, a forma, naquele momento, todo ser humano passa por isso.
né? Aquela luta espiritual era a oração, era o clamor da alma dele, gritando mesmo. E olha só, não sei vocês, mas eu já passei por tantos momentos de oração assim, que feri os meus joelhos diante de Deus, eu não estou mentindo, não. Então, eu vejo essa luta, quando fala de Jacó com o anjo, é essa luta da alma dele, do tudo ou nada. Isso mesmo aí, Cristiane. Baixa a mãozinha. É isso aí mesmo. Isso aí mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, Deus pergunta a ele qual é o nome dele. Ele diz, eu sou esse nada. E Deus fala, pois bem, meu filho, agora você é esse tudo, tá? Você agora é esse tudo, porque eu estou te fazendo dessa forma. Tá? E Jacó lhe perguntou e disse, diz-me, rogo-te o teu nome. E ele disse, por que é que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. E Jacó chamou este lugar de Peniel, pois eu vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Então, aqui no mapa, pessoal, a gente vai ver aqui Peniel, ou Penuel, ou ainda Fanuel, né? Tem várias formas, né, descritas para o português, mas, enfim, a região está aqui, tá bom? Então, ele sai de Manaim, quando ele vê o exército de Deus, né, os anjos de Deus. Quando ele vem aqui, ele atravessa o rio Jaboque, ele atravessa, tá? Ele para aqui em Penuel, ele vai ter agora essa briga com o anjo, que não é necessariamente nada físico, tá certo? É uma garra-garra e uma briga mais espiritual mesmo, tá bom? E daqui ele vai seguir depois e vai atravessar o Jordão e vai para onde ele tem que ir, tá bom? Bom, mas enfim, nesse momento, ele está se preparando para ver o irmão, e a gente vai concluir esse capítulo, tá? Deixa eu encerrar aqui. E a gente vai ter o seguinte, e quando ele passou por Peniel, o sol se levantou sobre ele, então, prova de que realmente ele passou uma noite inteira ali, com a presença de Deus, né, e contendendo com Deus, me abençoa, e Deus lá calado, não, me abençoa, e Deus em silêncio, o Senhor tem que me abençoar, e Deus enxota ele, não, o Senhor não está entendendo, eu dependo disso aqui, se não for para ir se não for para ir com o Senhor, olha que eu não saio daqui um passo além, né? Então, a gente vê Moisés fazendo a mesma coisa. Então, e quando ele passou por Peniel, o sol se levantou sobre ele e ele manquejava da sua coxa. Então, teve uma marca física, não sei sinceramente se isso ficou para o resto da vida, eu acredito que não, né? Mas, enfim, por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje do nervo que está sobre a juntura da coxa, porque ele tocou a juntura da coxa de Jacó, no tendão que se encolheu. Então, se o tendão realmente se encolheu perenemente, aí esquece, ele ficou manquinho para o resto da vida. Mas, sinceramente, não sei. Não sei se realmente seria a vontade de Deus que ele ficasse lesionado para o resto da vida. Porque a marca de Deus ele já tinha nele, a marca da aliança com Deus ele já tinha nele. Qual é a marca da aliança com Deus para os judeus nessa época, pessoal? Quem lembra? Circuncisão. A circuncisão, ele já tinha a marca de Deus nele, né? E ele está vivendo essa batalha aqui, pessoal, íntima, e aí ele recebe uma segunda marca. Eu não sei se precisava outra marca física, né, perene. Ele já recebe a segunda marca, que é qual? O novo nome, né? Nova identidade. Fala aí, Cristiane. Então, olha que interessante, que muito forte aqui, quando ele dá o nome ao lugar de Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Isso. Então, a guerra era espiritual, ele sabia que não era só questão da união com Esaú, ele precisava do perdão de Deus. Então, quando ele fala assim, a minha alma foi salva, ele sentiu a paz e a certeza. Eu vou mais longe, Cristiane. Não bastaria só o perdão de Deus.
tinha que ter o perdão de Jacó. Ele não podia partir dessa sem que ele fosse lá e pedisse perdão a Jacó. Ele não podia morrer com salvação se ele não se resolvesse com Jacó. Não dava, Exato. esse sangue ia ser cobrado da cabeça dele, entendeu? Sim. Então, não bastava só o perdão de Deus, ele tem uma nova identidade, mas, além disso, ele vai conquistar o perdão do irmão, que lá na frente ele vai encontrar, mas que, com certeza, o próprio Deus já está trabalhando na vida dele. Será que quando Esaú vem com esses 400 homens, não é de fato mal intencionado? Mas depois dessa luta aqui no Vale de Jaboque, esse homem não tem o entendimento dele mudado, o coração dele mudado, e de fato ele já está predisposto, inclusive, a perdoar o irmão? Porque a gente vai ver mais na frente, no próximo capítulo, que eles vão se abraçar e chorar juntos e ajoelhados. Tá? Não vai haver conflito mais, e nem vai haver mais menção de que eles vão até estar juntos de novo, ou em conflito, pelo menos não, tá? Só vão se rever quando forem enterrar o pai. Então, eles tiveram paz. Aquilo que ele precisava para a salvação da alma dele era ter paz com Deus e com os homens, né? O que a palavra fala, tenha paz, se possível for, com todos. E ele tinha que ter isso aqui resolvido, porque se ele morre, cara, só com perdão de Deus aí, tá? Ele ia deixar uma marca aqui na terra, e esse sangue depois ia ser cobrado dele. E isso não sei se ia dar muito certo no momento da salvação, entendeu? Não, logo porque a vida dele ele serve de exemplo para nós, é por isso que está aqui, né? Então, aqui mostra a forma que ele lutou com Deus para tirar aquela angústia, para ele receber a paz, e quando ele termina aquela luta, que Deus muda o nome dele, muda o caráter dele, que existe a transformação, ele sai com a certeza da salvação. Isso. O problema está resolvido, sem sombra de dúvidas. Quando ele encontrar com Esaú, vai ter vitória. O problema está resolvido. Entendeu? Então, tudo que a gente coloca diante de Deus, a depender da intensidade, da sofreguidão, né, do desejo que a gente tem, não tem como não dar em vitória. Não tem. Então, Jacó aqui é um exemplo belíssimo. Ele não era um cara mau, gente, ele não era um cara ruim, mas com o irmão ele teve suas falhas, né, seus equívocos e, enfim, ficou uma marca nele de que ele era um cara enganador. Sofreu preço por isso, foi enganado várias vezes, né? Mas, enfim, ele agora está se reabilitando. Depois dessa história aqui, meu irmão, esse Jacó vai ficar um cara muito macho, viu? Sabe aquele homem banana? Esse cabra aqui vai ficar muito macho. A gente vai ver depois como é que vai ser. E aí, pessoal, alguém tem alguma coisa mais a acrescentar? Cristiane, mais alguma coisa a acrescentar, Cristiane? Fale aí. Deixa eu levantar a mãozinha. Sim, porque o que acontece? Essa aqui foi a história de Jacó, certo? Mas ficou como exemplo para a nossa vida. Nos dias de hoje, claro que a gente não vai enganar um irmão, não vai roubar um irmão, sei lá, mas existem problemas na nossa vida que elas precisam se consertar, entendeu? Existem problemas na nossa vida que a gente precisa buscar em Deus o conserto e mudar totalmente o nosso caráter. Então, esse exemplo, ele não pode ficar ali na vida de Jacó, ele tem que trazer para os nossos dias. Muita coisa a gente faz, a gente erra. Então, o que acontece? A gente tem que estar se analisando, né? Fazer o autoanálise para consertar, para ir aos pés de Jesus. Tem coisas que realmente a gente precisa clamar, ter uma luta, uma guerra em oração e se consertar para a gente conseguir ter a salvação e aí, na nossa volta, botar tudo em ordem da nossa vida. Perfeito. Mais alguém? Algum comentário? Fala aí, Isis. Depois, Adriana. Eu que cheguei atrasada. Oi, Isis, na moral, né? Só Deus. Então, fala aí, Adriana. Para mim, ficou
a confiança, em primeiro lugar, né? Que Jacó, ele não estava firme nesse aspecto, em confiar de que não iria ter uma retaliação do seu irmão, né? Ele queria voltar para casa, a saudade, queria rever os pais, não sei se a mãe ainda era viva, mas ele queria rever a família e creio que ele sentia também muita saudade de Esaú. Por mais que ele tivesse aprontado com Esaú, mas ele não tinha a certeza da fúria, se ainda existia a fúria dentro de Esaú. Porque a gente fala de Jacó, mas a gente sabe que Jacó foi incitado, né? Ele foi manipulado pela mãe. A primeira vez, não, mas a segunda vez, sim. E a gente, ao certo, a gente não conhece, a Bíblia não fala a fundo como era a convivência. A gente não sabe se a mãe dele falava, você vai ser o primogênito, você que vai herdar a promessa e tal. A gente não sabe. Mas, nas entrelinhas, dá a entender que ele sabia de alguma coisa. Por isso, ele quis tomar posse da primogenitura. Ele não tinha coragem de manipular o pai, enganar, mentir para o pai, mas a mãe o incitou tanto, falou com tanta firmeza, com tanta autoridade, que ele conseguiu levar avante o plano. E depois a fúria do irmão dele. Ele não teve coragem de enfrentar a fúria do irmão dele. E aí o que ele fez? Fugiu. Ele fugiu e, no decorrer da caminhada dele, mesmo ele tendo aquele encontro, aquele encontro que ele teve em Betel, ele ainda foi enganado por várias vezes. E ele tem aquela ansiedade, aquela vontade de voltar para os seus. Porque muitas das vezes a gente tenta voltar para casa. Então, nessa caminhada de voltar para casa, ele ainda passa por um processo onde o inimigo quer colocar dúvida, mas ele tem aí, nesse ponto, ele tem a certeza do que ele quer. Mas quando está próximo de se encontrar com Esaú, ele não tem aquela confiança. Mesmo Deus dizendo que é com ele, ele não tem aquela confiança, não tem aquela certeza. Por quê? Porque quando ele saiu, ele deixou uma imagem dele ruim. É a mesma coisa de uma pessoa quando entra na igreja. Vou dar um exemplo: uma pessoa que roubou, traficou, é uma pessoa que se prostituía. As pessoas no mundo sempre vão apontar aquele erro dela, mesmo ela tendo ido para a igreja, se entregado para Deus. Então, sempre vai ter, como se fosse uma mancha. E para que isso, a pessoa de si própria tire de si, foi o que aconteceu com Jacó. Quando ele passou pelaquela experiência, né, no Val de Jaboque, ali ele teve confiança. Ali ele disse, agora eu posso ir, porque agora eu tenho a certeza de que Deus é comigo. Ele ainda tinha no capítulo, deixa assim, um resquício de dúvida. Ele tinha muito medo, o medo, a falta de confiança. Então, quando ele teve esse encontro genuíno com Deus, que ele se perdoou, porque o perdão de Esaú vem a partir do momento que ele se perdoa. Deus já tinha perdoado ele. Deus já tinha perdoado ele, porque a gente vê ao longo da história de Jacó os benefícios que Deus vem fazendo sobre a vida dele, o que Deus vem fazendo sobre ele.
Então, ele tinha que se perdoar. É a mesma coisa somos nós. Às vezes a gente libera o perdão e não se perdoa. Algo que a gente fez para a gente mesmo, não é nem para o outro, nem para o próximo, mas para a gente mesmo, e a gente não consegue se perdoar. E é o que a gente tem que fazer. O perdão, pedir perdão a Deus, o perdão do outro, a gente não pode ter garantia, mas a gente, quando libera o perdão, inevitavelmente a outra pessoa vai te perdoar, né? Não é que você vai viver de abraços e beijos. Eu vi uma ministração de Dona Cris que ela falava, eu já até falei isso aqui, mas vou novamente falar, que ela falava assim que quando você sente algo de uma pessoa, você tem que orar pelaquela pessoa. É muito difícil você chamar o nome, é muito difícil você orar pelaquela pessoa, mas a partir do momento que você começa a orar pelaquela pessoa, fica mais fácil você perdoar. Você consegue perdoar. Então, o Jacó, se a gente for olhar, a pergunta do anjo, de Deus, é bem assim, bem clara, como é o teu nome, como você se chama. Então, quando ele declara que ele é Jacó, ele declarou que ele se perdoou. Hoje eu me perdoo. Então, hoje eu me despi daquele homem que ficou lá na terra dos meus pais, daquele homem que ficou lá com Labão, daquele homem que veio o trajeto todo. Então, eu me despi. E acho que a partir desse momento, ele se sentiu Israel. Que aí eu não consigo expressar bem o que eu penso. Então, assim, uma coisa assim, extraordinária quando a gente vê esse pedaço. Né? Como é o seu nome? A mesma coisa conosco. A gente vem num processo de 21 dias que é de limpeza, da nossa limpeza mental, espiritual, alma, carne e tudo. E aí a gente entrou num processo de uma semana que essa uma semana, a gente estava como Jacó, passando os nossos bens para o outro lado, para que a gente ficasse sozinho naquele momento com Deus. E é assim, não sei, né? A gente, nesses 2 dias, ontem foi assim, algo assim, é como Jacó. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Você vê Deus lhe chamando pelo nome. Então, é muito bom a gente ver a história de Jacó cai bem junto com a entrega do jejum, a nossa... Porque o Val de Jaboque foi da Fogueira Santa, né? Mas a gente está jogando aqui também. E aí, é a mesma coisa, é o mesmo sentido, né? Você se sentir uma nova criatura, uma nova pessoa. Por quê? Porque você se despiu de você mesma e deixou que o Espírito Santo, que aquele Deus que lutou com Jacó, que deu a bênção a Jacó, te desse essa bênção hoje, nos dias de hoje. Então, a gente lê passado e vivemos no presente. É só isso. Ok. Martiane. Boa noite, é só isso, dona Adriana? Quase que eu me perco agora no meu raciocínio. Vamos lá. Uma coisa que me chamou a atenção, né, é que Jacó, a gente percebe que ele era uma pessoa que ele tinha conflitos internos, ele não era bem resolvido, né? E ele sofreu muita coisa na vida dele. E a gente vê que ele não era um cara que tinha muito destaque. Ele, comparado ao irmão dele, ele não tinha destaque nenhum, né? O irmão dele era o destaque. E eu posso imaginar, né, que naquela época era muito difícil um homem que tinha a posição que ele tinha ser visto como referencial. Ele, com certeza, ele não era visto como referencial,
né? Ele não era visto como um homem forte, digamos assim. Ele era visto como um homem, em outras palavras, fraco, sensível, como eu posso dizer, enfim, um homem que não tinha reconhecimento, né? Ele não era tão valorizado assim, não desmerecendo a profissão que ele tinha, né? O que ele fazia na época. Mas Esaú, ele tinha muito mais destaque do que Jacó. E a gente viu também que no decorrer da vida de Jacó, ele foi perdendo muita coisa, ele foi sofrendo bastante, ele tinha o desejo da bênção, ele tinha isso, a gente não pode negar, ele tinha esse desejo, mas eu acredito também que uma parte dentro dele, ao mesmo tempo que tinha esse desejo, dizia para ele que ele não merecia aquela bênção, não tinha, que era impossível ele ter aquela bênção. Né? E eu acredito que aquilo martelava na mente dele, né? É impossível ser abençoado. Meu irmão nunca vai me dar essa bênção, eu nunca vou ter essa bênção só vai, eu vou ver ela, né? Ela vai estar próxima a mim, mas eu não vou vivenciar essa bênção. Até que chegou o momento que ele fez aquela barganha, né, com o irmão dele, que a gente já estudou aqui, a gente já meditou. Mas a gente viu também que Jacó, passou por muitos enganos, né? Labão enganou ele muitas vezes, e só quem já foi enganado só sabe como é ruim, né? A sensação de ser enganado. E eu vejo que Jacó, no fundo, ele só queria uma coisa: ter sucesso em alguma área da vida dele. Ele viu que ele não teve sucesso com a família, né? Aquele relacionamento conturbado a 3, que na minha opinião era só para ser a 2 com Lia. Volto a dizer isso. E ele não teve sucesso anteriormente na vida financeira dele, né? Não prosperava de jeito nenhum, porque o tio dele não deixava, foi enganado. E ele queria ter um sucesso, e ele conseguiu ter esse sucesso com Deus. E espiritualizando a coisa, tem muita gente aí fora que no fundo quer essa tal felicidade, mas não sabe onde encontrar essa felicidade. E aí diz, né, eu quero ter um sucesso, né, denomina assim, eu quero ter sucesso, não, eu quero ser reconhecida, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas no fundo, aquela pessoa não tem o entendimento que há um único sucesso que essa pessoa precisa ter, é o sucesso com Deus, é o sucesso na vida espiritual, né? E o resto é consequência. E as pessoas aí no mundo, elas buscam, né, esse sucesso, elas buscam, né, ser reconhecida, ser vista pelas pessoas, ser valorizada, elas buscam, na verdade, essa aprovação dos outros, mas elas não são, não têm essa aprovação. E o que é que acontece? Elas vão se afundando num mundo de que não traz resultado, né? Pelo contrário, só traz sofrimento. Tem pessoas aí que são até depressivas, né? Porque não ganham umas curtidinhas, uns likes, aí, né? Faz qualquer coisa por curtida, por sucesso, para ser visto, e às vezes acaba trazendo consequências, né? Enfim, para a saúde física, mental. E, no fundo, a pessoa sofre, até ela dar de cara com a realidade, com a real condição que ela tem. Tem que chegar esse momento, né? Deus, ele não vai interferir. Ele não vai interferir. A pessoa tem que chegar nesse momento sozinha. Ela tem que quebrar a cara e a ficha cai. E ela fica igual Jacó ficou, desesperado, sozinho, de cara com quem ele realmente era, com os conflitos que ele tinha, e aí a pessoa vai e toma uma decisão, né? Eu me entrego para Deus, ou então eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Eu vou mergulhar aí nesse mundo, né? Enfim, sei lá, de vícios, de mentiras, como eu posso falar assim, enfim, de outras coisas aí. E aí, enfim, até quando não der mais, enfim, a pessoa
morre e acabou a oportunidade, né? Porque, querendo ou não, é como a gente já viu, é uma guerra espiritual. Nem todo mundo tem esse discernimento, nem todo mundo tem esse entendimento e vive a vida. E engraçado, cara, a gente, a gente tem um limite de dias que a gente não sabe qual é. Mas, digamos assim, a gente é o máximo que pode viver uns 100 anos ou menos, né, uns 90. Hoje em dia tem tanta gente que está morrendo tão cedo, né? Você conversa com a pessoa aqui, pô, cadê fulano? Ah, fulano morreu. Como assim, cara? Eu acabei de falar com fulano. Engraçado, a gente vive como se não tivesse esse limite. Querendo ou não, e existe a eternidade. E as pessoas se limitam numa coisa que elas veem, sabe? É uma coisa sinistra, assim, é uma coisa que as pessoas não param para pensar, né? Elas fazem de tudo por aqui, por agora, mas elas não pensam no amanhã. E elas vivem, digamos, 70 anos, elas fazem, não, é igual eu vi. Eu estava aqui na rua mesmo, aí passou um cara e falou assim, oxe, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Oxe, eu vou viver, viver, viver. E foi falando lá, né, que ia viver a vida dele. E eu já encontrei também outro senhor falando que não tinha medo da morte, né, que ele viveu, 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 e ele não tinha medo da morte. Porque as pessoas, elas pensam assim, tipo, morreu, acabou. Mas, de uma certa forma, Jacó, ele estava ali, ele estava de frente com a morte, querendo ou não, ele estava dando de cara com a morte. Porque na mente dele é assim, não, pronto, eu vou morrer e acabou. Meu irmão vai me matar. E ali, diante daquele desespero, pronto, ele teve encontro dele com Deus. Porque ele reconheceu o real estado dele. E não tem melhor momento de uma pessoa ter um encontro com Deus do que esse, né? Que é quando ela realmente é conflitada e está de cara com quem ela realmente é. E aí que acontece a transformação. E é isso que eu queria dividir, né, com vocês. Perfeito. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa, pessoal? Não? Então, vamos fazer aí nossa última oração. Quem faz aí a nossa oração hoje? Eu faço. Beleza, Thaisa? Faz aí, por favor. Só um minutinho. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu me coloco diante da tua santa e grandiosa presença, meu Pai, para te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade, meu Deus, por cada palavra, meu Pai. Que a cada dia, meu Deus, nós podemos, meu Deus, crescer com o Senhor, meu Deus. Te agradeço, meu Deus, pelo dia de hoje, que foi, meu Deus, um dia abençoado, meu Pai. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, Deus, a cada dia, meu Deus, venha crescer, meu Deus, para que a gente possa diminuir. Desde já, meu Deus, eu entrego este trabalho nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Isso aí, pessoal. Então, terça-feira tem mais, tá bom? Às 22. E aí a gente vai ver Gênesis 33. Deus abençoe. Hasta la vista.